Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, mais uma edição. E quero agradecer a todos mais uma vez, externar gratidão pela vida de todos aí que têm acompanhado nosso trabalho, que têm participado, que têm deixado ali seus comentários de apoio. Enfim, gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo nossos episódios. E hoje, não mais diferente do que os outros, mais um episódio importante, mais um episódio aí que vai falar o coração de vocês. Estamos aqui hoje com o nosso amigo, meu amigo pessoal, irmão Renato, diácono Renato. Conheço o Renato há anos, nós fomos criados, né, Renato? Na mesma área, do mesmo campinho de futebol, né? E ele vai falar um pouco da trajetória da vida dele. Quero que você se atente ao testemunho daquilo que quem era o Renato antes de Jesus e o que Jesus fez na vida do diácono Renato. Então, Renato, sem mais delongas aí, eu queria que você se apresentasse, falasse ao público aí. Bom, Primeiramente, eu quero render graças a Deus pela sua oportunidade, agradecer a Deus pela vida do meu amigo pessoal, o Diácono Diego, amigo de longas datas, né? E eu me chamo Renato Souza, tenho 39 anos de idade, vou fazer 40 agora, se Jesus permitir, não voltar. É o tá que nós novo, esperamos, né? tá novo, tá Dia novo. 28 de abril. Sou casado com a diaconisa Nilza Maria, bênção de Deus na minha vida, Amém. mulher que eu amo demais, e é um presente que o Senhor me concedeu. Tem um filho, Braia da Silva, ele é instrumentista, toca saxofone, tem 15 anos de idade, é outra bênção de Deus, um presente de Deus na minha vida, e é uma honra poder participar aqui da Adocast, né? Foi aqui que eu conheci a Cristo, na DOC Itaipu, né? O, glória a Deus pela vida do pastor Nilton, que cedeu esse espaço para a gente estar fazendo a extensão do Evangelho do Reino de Deus e levar a palavra de Deus àqueles que foram alcançados pela misericórdia do Senhor Jesus. Então, Renato, primeiro te agradecer, tá, por disponibilizar seu tempo aí e externar aí o seu testemunho para nós. Assim como eu te falo, e você sabe, eu já falei para você que para mim você é uma referência também. E eu queria que você, junto ao público aí, contasse o que Deus fez na sua vida, porque eu te conheço há anos e nem sempre você foi cristão. Então, eu conhecia o Renato, que era tremendo rebelde, vamos botar assim, tudo que é concernente ao Evangelho, uma pessoa. E hoje eu conheço o Renato, que, para mim, é uma opinião pessoal minha, é que você é um missionário, pelo que eu vejo, pelo que nós vamos falar aqui, pelo que vai ser apresentado aqui no programa. Para mim, você é um missionário hoje, uma extensão, como você falou, você é uma extensão do Evangelho de forma externa, interna, porque não é só relacionado à igreja, mas sim a público, ao seu trabalho externo. Então, Renato, você, como é que foi, assim, o que te fez decidir, cara, eu preciso de Jesus na minha vida? Porque vindo de uma pessoa que sempre foi, assim, o oposto do Evangelho, o que te fez mudar, assim, pro Evangelho? Então, eu nasci numa família que não era cristã, né? Desde cedo eu sempre convivi no meio de bebedeiras, cerveja, festa, né? Coisas mundanas. Então eu cresci numa família um pouco difícil. Meu pai não sendo cristão, mas a minha mãe sendo cristã. Então eu vi bastante coisas que era propício eu ser aquilo dali, né? Que é o espelho. Então, assim, com 16 anos de idade, foi quando eu comecei a me envolver com algumas amizades erradas. A Bíblia fala, né, as más conversações corrompem os bons costumes. E por eu ter, na minha adolescência, de 15 a 16 anos, me envolvido com algumas amizades erradas, a Bíblia também fala que um abismo chama outro abismo. E ali eu conheci o cigarro, a cerveja. Aos 19 anos de idade, eu comecei a usar cocaína, comecei a usar droga. Com 21 anos, 22 anos, eu fui trabalhar numa empresa como cobrador.
Com 25, 26 anos já tinha virado motorista e comecei a pegar viagens. E nessas viagens só intensificaram mais ainda o uso de entorpecentes, porque eu queria viajar com uma durabilidade maior para poder arrecadar mais dinheiro e eu usava cocaína, rebite. Então, quando eu fui ver, eu já não tinha mais trabalho e estava viciado dentro de casa. Aí dali já foi para o pior. Em 2018, eu conheci uma moça, né, uma senhora, que ela era mãe de santo. E ali eu me aprofundei também eu entrei dentro de outras religiões, né, africana, eu fui dentro da Umbanda, com todo carinho, com todo o respeito que eu tenho, né, nós respeitamos todos os credos religiosos, mas eu não posso deixar de falar que o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu respeito todos os credos religiosos, mas ali eu fui me aprofundando, me afundando, me afundando, um abismo chamando o outro, e deu no que deu. Fui no fundo do poço, fiquei desempregado, sem credibilidade. Os meus pais descobriram que eu usava droga, né? E eu fiquei desempregado e eu cheguei ao ponto de estar participando do auxílio emergencial, pegando R$ 150 na época. Eu me lembro que, aqui é o resumo de tudo, que eu fui numa sexta-feira pegar esse auxílio emergencial em Nova Iguaçu, numa caixa ali, numa agência que tem Sim, na sim. Nilo Peçanha. Meu pai me deixou lá às 7 horas da manhã, eu só fui chegar em casa 8 horas da manhã no dia seguinte, num sábado. E era 8 horas da manhã eu estava vindo, era aqui em frente à igreja, né, que meus pais moram, eu morava com meus pais ainda. E eu cheguei muito louco, né, desacreditado, sobre efeito de droga. Eu me lembro que é muito forte para mim. Não, a gente compreende. Porque toda vez que eu dou esse testemunho, eu choro. Eu me lembro que eu dei um abraço no meu filho tinha 10 anos de idade na época, e eu escutava a voz do inimigo, né, do diabo, falando assim: tira a tua vida, porque você vai acabar com esse sofrimento de tudo, de todos. Se acaba com a tua vida e traz solução. Eu escutava a voz do diabo falando no meu ouvido. Aí eu dei um beijo no meu pai, a minha mãe, eu não consegui beijar a minha mãe. E eu fui, porque eu ia pular do viaduto de Nova Iguaçu, né, acabando com a minha vida. Desculpa, eu fico muito emocionado quando eu falo disso, porque foi muito forte. Aí quando eu cheguei aqui na esquina aqui, eu escutei a voz do Senhor, do Espírito Santo falando comigo: volta lá, que eu vou, esse lugar de vergonha, de impróbrio, eu vou te transformar num pregador da minha palavra. Aí eu voltei, eu falei pro meu pai. Aí meu pai, né, não crente, não cristão, ele virou para mim e falou assim: Renato, você está vendo essa igreja aqui em frente à nossa casa? Eu falei: sim, pai. Ele falou: você vem aqui porque você vai ter amigos de verdade aí dentro. Aí as pessoas vão te entender. Só que enquanto ele falava amigos terrenos, eu entendia que o único amigo podia ser o Espírito Santo, o Senhor Jesus. Com certeza. E eu me converti, né? Ali eu só tive que ir para a igreja testemunhar perante aos irmãos, mas ali a palavra já tinha entrado já no meu coração. E eu tinha 35 anos de idade. Foi a primeira vez que eu parei para obedecer o meu pai. Aí eu fui para casa e ele falou: Renato, toma um banho, come alguma coisa e às 7 horas da noite tu vai pro culto, Renato. Ali tu vai ter amigo de verdade, eles gostam de você ali. Por isso que eu também quero render graças a Deus pelo presbítero Mesaque, presbítero Carlos Alberto, pastor Nil, bênção de Deus na minha vida. Os irmãos da DOC Itaipu foram bênção na minha vida. E quando deu 7 horas, eu não tinha roupa para vir. Eu botei uma roupa que eu tinha e vim. E eu me lembro que o presbítero Joels, o Benção, estava ministrando João capítulo 3.
Jesus conversando com Nicodemos que era preciso nascer novamente. Água do Espírito. E ali, com 4 minutos de pregação, eu já tinha levantado a mão, já tinha aceitado o Senhor. Eu me lembro que eu não esperei nenhum apelo, eu queria esse Cristo, né, que poderia e pode. Como mudou minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas também. Com certeza. E ali eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E é isso. Toda vez que eu dou esse testemunho, eu choro, me emociono, porque eu vivi nas drogas, né, muito tempo. Você é testemunha disso. E eu era desacreditado. As pessoas olhavam para mim e falavam que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ter nada, que eu ia descer a sepultura. O Evangelho, né, é poder de Deus. Ele te Ele resgatou, né? me resgatou. Não, e para além disso, né? Nesse resumo, a gente sabe também que Deus te livrou da morte, né, Renato? Inúmeras vezes, né? Você quer contar algum livramento que você entende, cara, isso aqui era para mim ter morrido. Fora a cocaína, né, as overdoses que eu tive nas madrugadas, teve pessoas que eu era muito brigão, Sim. né? Você lembra disso? Eu tinha muito baile, eu era muito brigão. E diversas vezes pessoas vieram atrás de mim para poder me matar. Mas o Senhor sempre me livrou, sempre me guardou, porque ele tinha algo na minha vida e tem. Eu creio nisso. Tá aqui, essa foto aí, eu pedi o meu amigo ali para colocar. Aí foi quando eu estava em São Paulo, lá em Jabaquara, e eu mandei uma foto pro meu pai. Assim, falei, pai, como que eu tô? Tô cansado. Mas na verdade, eu estava drogado ali. Estava drogado, estava dentro de um caminhão. Dá uma olhada para a câmera ali, Renato. Agora, irmãos, olha só. Antes do Evangelho, antes de Cristo na vida, e olha no Renato de hoje da transformação. Né, irmão Renato? O Evangelho ele limpa não só por dentro, né? Ele evidencia na parte física também, por fora. Caramba, entendeu? E eu fui no fundo do poço. Uma coisa que me marca muito também é outra pessoa que eu quero externar graças. Aí eu estava bebendo, ali no centro de Itaipu, ali, eu fiquei sem pai. E eu comecei a caminhar, né? Você lembra? Sim, Teve uma vez até que você testemunhou dentro do carro, que você falou, tomara que o Renato agora fique firme, de verdade. né? Porque eu vinha, não ficava. Não, e eu falei isso com toda, tipo assim, do meu coração mesmo. Eu falei, cara, tomara a Deus que dessa vez o Renato firme o pé. Porque, cara, a gente teve uma infância, a gente, cara, você sabe quantas pessoas já desceram a sepultura, entendeu? Até pessoas que foram, assim, amigos, né, da sua época aí, que andavam com você, e o diabo ceifou a vida. Então, quando a gente fala assim, cara, tomara a Deus que essa pessoa firme o pé, é porque a gente sabe que o mundo ele só tem um caminho, entendeu? E ele engana. O mundo ele vem enganando. Ele oferece uma bebida para ocupar sua mente naquilo que a gente fala assim, preciso beber para se divertir. E ele vem com essa ilusão. Depois ele oferece um cigarro, depois ele oferece uma droga ali, uma que quando você vê, você já está preso. O pecado ele aprisiona. Para você sair disso, é só com a intervenção do Espírito Santo. Mas primeiro o quê? Você tem que querer. O Espírito Santo ele não vai fazer nada forçado. Ele está ali o tempo inteiro. Mas se você convidar ele, ele vai mudar. Porque imagina, você que veio de uma vida assim, só essa prévia do testemunho, cara, uma vida turbada, conturbada, coisas terríveis, até ao ponto, eu acredito eu, que você chegou em um estágio depressivo, assim, a ponto de querer tirar sua própria vida, você já é um estágio depressivo, onde a pessoa já não vê recurso, entendeu? E o próprio Espírito Santo foi lá e se manifestou para você, não, tem recurso sim, vou te transformar, vou mudar a sua história, e a gente vê isso hoje. Então, aonde eu vou, aonde eu falo, ah, Renato, conheço, mudou, é outra pessoa, porque eu testemunhei, entendeu? Não é por conta do Landocast, não é Diego tá falando isso aí porque não, eu sou testemunha do que Deus fez na sua vida, do que Ele é capaz de fazer, até para onde esse vídeo vai chegar, porque, Renata, esse vídeo pode alcançar uma pessoa que está passando um processo parecido com o seu, entendeu? Uma pessoa que está ali, cara, eu conheço o Evangelho, mas não tenho força, que a pessoa às vezes sabe que o recurso é Jesus, mas não tem força para voltar, ou não tem força para entregar a sua vida para Jesus. Mas a gente sabe que Jesus, ele é capaz de mudar a história da pessoa, ele é capaz de mudar a identidade da pessoa.
Aquela foto diz muito do que você era sem Jesus e o que ele transformou a sua vida. Entendeu? Fora os livramentos de morte, você ainda vai dar mais detalhes ainda. Então, eu sou prova viva, sim, que Deus fez na sua vida. Que você é, como eu te falei, você é um diácono, mas para mim é um missionário. Entendeu? Porque a gente vai postar algumas fotos também concernente suas atividades externas, os lugares que Deus te deu o privilégio de estar, onde o evangelho nem vai muito por conta da lugar precário, sim, de difícil acesso, e são poucos hoje que estão disponíveis a sair do conforto para pregar o evangelho onde ninguém quer ir, né? Então, baseado nisso, dá mais alguns detalhes sobre o avivamento. Eu me lembro de um que eu e o meu amigo, eu oro pela vida dele, Luiz como Kida, ou Kida, nós saímos para pinchar a madrugada toda e um rapaz, ele veio atrás da gente, veio nos seguindo, e antigamente ali no Zico ali, o Zico ainda tinha um barzinho ali que tinha uma sinuca, e a gente chegou a se esconder debaixo dessa sinuca, e o cara passou que eu tenho certeza que aquela noite ali a nossa vida ia ser ceifada. É um dos livramentos, né? Como acidente de Kombi, que eu capotei, que eu quebrei clavícula. Tá. O último livramento que o senhor me deu, que eu estava com uma menina no centro de Miguel Couto, né, Nova Iguaçu, e a gente estava fazendo um lanche. Uma palavra mal colocada minha chateou um policial, a paisana que ele estava lá, com problemas mentais. E automaticamente ele sacou a arma dele e começou a disparar contra a minha pessoa e a menina. Eu saí correndo, larguei a moto e fui parar dentro do DPO, né? Então, assim, esses testemunhos e como outros também, né? Que eu pude ver as mãos do Senhor me livrando. E outras pessoas que não gostavam de mim, por eu ser muito brigão, né? Ser muito turrão, não respeitar ninguém. Então, eu era muito mal visto, né, na localidade. As pessoas que eu andava com fama, eu já te testemunhei. Então, assim, da última vez mesmo, eu me lembro que eu estava muito drogado, e eu parei na Pavuna e pedi o rapaz para abastecer o carro. Ele abasteceu o carro e eu fugi do local, marquei a bomba, tem a filmagem. Foi em 2021. E ali também os policiais, eles me levaram para a delegacia, que me prenderam, fiz, pô, isso tem um problema danado, né? Chegou um testemunho errado aqui na área onde eu moro, né? Então, assim, eu fiquei muito queimado. Aí foi nessa que eu tive que sair do bairro, porque eu fiquei com medo, apreensivo, e eu fui parar em Itaguaí. Em Itaguaí que desandou, bem em Itaguaí que desandou tudo, que eu fiquei, como ele falou, né? Estado de depressão. Então ali eu fui só me afundando nas drogas, na bebida, nas coisas erradas, até o dia que testemunhei que vim para a igreja, aceitei a Cristo como Salvador da minha vida, né? O pastor Nilton, quero render graças pela vida do pastor Nilton, que ele foi um dos que acreditaram em mim, acreditaram em mim, a igreja, o pastor, e com o decorrer do tempo, né? Quando eu levantei a minha mão, aceitando o Senhor como Salvador da minha vida, imediatamente eu parei de usar droga, eu parei de beber, eu parei de mentir, mas o cigarro, eu fiquei com o cigarro ainda. E eu me lembro que eu vinha para a EZBD e o pastor Nilton, ele sempre me dava a oportunidade da verdade aplicada, lembra? Sim, você andava com caderninho, Caderninho, caneta, anotando tudo, eu anotando sempre tudo. gostei de anotar as coisas, mas eu ainda estava refém ainda do cigarro. Sim, E toda vez que eu estava aqui na igreja ou lá na EBD, eu sempre pedi ao Senhor para me libertar do vício do cigarro. E quando eu desci as águas, né, batizando, eu me lembro que foi lá na DOC da sede do Oswaldo Cruz, tá, era uma EBD. E aquela vontade de fumar, eu querendo sair de dentro do templo, só que eu permanecia e chegou a hora do batismo. Eu me lembro que eu não aguento quando eu falo. Eu me lembro que quando eu fui descer as águas, a minha única oração era: Senhor, o Senhor me libertou das drogas, de um monte de coisas erradas, eu quero ser liberto agora,
do cigarro. Irmão, quando eu desci as águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Já subi falando em línguas e hoje eu tenho nojo de cigarro. Glória a Deus. Se o cheiro passar lá fora, eu sinto da ânsia. Não que eu desmereça quem fuma, né? Mas o cheiro me faz. Até porque, para além disso, além de merecendo, o cigarro em si ele já faz mal para a saúde. Então, é claro que isso aí é uma atuação do Espírito Santo. Eu conheço inúmeras pessoas que hoje são fumantes, a gente leva o evangelho, fala do amor de Jesus, fala que Jesus ele é capaz de mudar a vida, mas a gente entende também que isso ele é algo que, com aquilo que a gente estava falando, ele aprisiona as pessoas. Muitas vezes as pessoas não estão no ponto. Sabe qual é o problema, ô Renato? É que o mundo ele dá uma ilusão de que tudo é bom no mundo, de que nada é prisão. É como se o mundo te oferecesse tudo e você tivesse controle sobre isso. Só que, na verdade, você não consegue controlar o vício. Uma pessoa que ela precisa da bebida para ser alegre, ela está viciada na bebida. Uma pessoa que precisa do cigarro para desestressar, estou estressado, vou fumar um cigarro para desestressar. Ela está viciada no cigarro e assim para as drogas. Aquela pessoa, não preciso me drogar aqui porque eu estou muito estressado, porque eu estou triste e eu preciso usar determinadas substâncias para poder encontrar um pouco de paz. Essa era a minha linha de pensamento. Tá entendendo? Mas quando antes de dormir, eu sempre pedi ao Senhor para me libertar disso. Entendeu? Eu fumava, usava droga, bebida para poder esquecer os problemas, mas é tudo ilusão. Isso é uma prisão. É Na verdade, prisão. isso eu falo porque eu não usei nenhum tipo de droga. Mas eu ia para muitas festas, bailes, enfim, quando eu era ímpio, e eu tinha aquela necessidade, cara. Eu chegava numa festa, você sabe, Renato, como é que funciona. O mundo ele é enganador mesmo. Ele tá, como você sabia, fala que o mundo jaz do maligno nesse quesito, porque eu chegava numa festa e eu só conseguia ser eu só falava assim, eu só vou conseguir me soltar na festa se eu beber. Então eu tinha que descer ali um uísque, tinha que descer uma bebida quente com energético, que seja o balde de cerveja, porque eu estava aprisionado ao efeito do álcool. Não, eu não consigo ser alegre por ser só o Diego. Não, eu preciso ter o álcool ali para me dar alegria, para me poder se soltar. Então isso é uma prisão, entendeu? Mas hoje eu não sou viciado em bebida, eu não preciso de baile funk, eu não preciso de rodas de amigo, nada contra quem vai. Tá, pessoal? A gente não tá aqui falando, porque vocês estão errados. Entendeu? Cada um sabe o seu momento. Hoje, eu, Diego, o meu momento, a minha alegria é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E ela me completa de um jeito, Renato, que eu vou te falar: eu posso beber? Posso. Eu posso fumar? Posso. Eu posso me drogar? Posso. Mas por que eu não faço? Porque eu não preciso. Porque Jesus, ele me completa. Salmos 3 fala que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então, aquilo que eu achava que eu tinha falta no mundo, o Espírito Santo completa. Então hoje eu falo para você, e você vive isso para todos aqueles que vão nos ouvir, eu sou completo em Cristo Jesus. Amém. Você é completo em Cristo É Jesus. muito bom servir a Deus, né? Não é? A paz que excede todo entendimento. Ninguém entende. Às vezes a gente fica horas aqui falando sobre o evangelho. Claro que o tempo do programa ele é resumido, mas se deixar, a gente vai falar o dia inteiro do que é Jesus e o que Jesus fez. Não só na sua vida, na minha vida, entre outras pessoas que a gente vê que o evangelho chegou e alcançou, e outras pessoas que a gente quer que o evangelho vai chegar em nome de Jesus. A gente crê nisso, porque a gente serve um Deus vivo. Essa localidade que a gente mora aqui, eu creio que ainda vai vir muitas pessoas aqui contar testemunho. Amém. Eu creio nisso, entendeu? E esse momento da igreja é importante a gente usar as redes sociais, as ferramentas que nos foi proporcionadas assim, como uma forma evangelística. Trazer você aqui hoje não é só para ocupar um programa, é para você demonstrar um testemunho de um Deus vivo. Falar do que. Porque você também me conheceu no mundo. Falar do Evangelho de Cristo hoje mostra que nós somos vamos botar assim, pescado, fomos capturados no lamaçal do pecado Tirado, né? e fomos, tipo assim, Deus nos colocou roupas novas, calçou sandálias novas nos Com nossos pés, dignidade. colocou uma aliança nos nossos dedos e falou assim: você é meu. Aquilo que era, porque o diabo ele vem para acusar o seu passado. E Jesus fala assim: do seu passado eu nem me lembro mais. O que importa é que agora você é nova criatura e vive em novidade de vida. Amém. Né, meu irmão? Amém. E para concluir, né? Então, assim, é muito bom servir a Deus. Muito maravilhoso. Hoje em dia eu tenho paz, sabe? Eu tenho paz. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida.
Muito grato a Deus mesmo. E a gente também vai aproveitar, direção, nos ajuda aí. Eu queria divulgar algumas fotos de alguns trabalhos seus Sim, externos. sim, Queria que você falasse um pouco sobre. sim. Vai dar Ah, que benção. Isso aí foi aonde, Isso o Diácono? daí foi em 2023, né? Eu estava dentro da aldeia Babaçu, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. né? Tribo Terena. Essa menina aqui é uma benção, a Odiele. Glória a Esse menino Deus. aqui eu chamei de gordinho. E eles oravam comigo lá durante 10 dias. Orava dentro da igrejinha lá, uma igrejinha de madeira, rapaz. Né? Tu tava aqui cultuando a Deus, daqui a pouco caía um cupim na tua cabeça. Mas essa menina é benção de Deus, já deve estar já com uns 14 anos de idade, sabe? São benção, foi benção de. Aprendi muito dentro dessa tribo aí, né? Que eu tenho até um testemunho rápido, né? Para mim poder chegar aí, claro, foi completamente dependente do Espírito Santo, né? Do Senhor Jesus. Mas eu conheci um evangelista chamado Marcos, que ele pregou aqui. E eu estava no culto e eu falei assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor tem se chamado comigo mesmo, use esse irmão para descer do púlpito e falar comigo. E Deus usou ele Deus para honra. falar comigo e ele me fez o primeiro convite, que nós fomos para Piúmas. Acho que tem algumas fotos E aí, uma Espírito que é Santo. Espírito Santo, né? Nós fomos lá no trabalho evangelístico e lá eu conheci o pastor dessa tribo aí que me fez um convite para mim poder ir lá. Aí eu fechei com ele esse convite, só que quando eu cheguei em casa eu não tinha recurso nenhum, não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Meu amigo Jefferson, Isso homem também de na Deus, tribo lá terena, na né? tribo Terena, aldeia Isso Babaçu. era a igreja, Renato? Ali É uma atrás? igrejinha, ali é uma Consegue igrejinha. dar um zoom nessa igreja, direção? É a Assembleia de Deus, tá um pouco ruim, né? Olha a igreja. É Caramba. uma igreja lá. Somos abençoados mesmo em Esse gente. irmão aqui eu conheci lá em Piúmas. É, Só que quando eu cheguei em Mato Grosso do Sul, dentro da tribo, ele estava lá. que Eu benção. falei, Jesus, aí foi aquele abraço, aquela felicidade, Acredito. né? Porque ele também estava sozinho já há um ano lá fazendo a obra missionária, Jefferson, Caramba. diácono Jefferson, homem de Deus, Amém. né? E o Senhor me levou lá na tribo. Eu não tinha recurso nenhum. E entrei num propósito de jejum e oração. E Deus tocou no coração do meu pai que pagou minha viagem. Que Ele benção, hein? tinha ganhado, ele ganhou, né, uma passagem de R$ 2.000 por 44 anos de empresa. Aí ele falou, Renato, eu não vou para lugar nenhum, mas Vem na hora certa. na hora certa, se você quiser alguma coisa, se você quiser, eu te dou para você se divertir com o Brian. Eu falei, não, pai, eu vou pegar essa passagem e vou lá para a tribo pregar a palavra. Aí meu pai falou, não, tribo não, pô, eu vou te dar para você se divertir. Aí eu falei, pai, tem diversão melhor do que essa, de levar a palavra de Deus? Aí ele, então tá bom. Aí fomos lá no shopping, né? Ele passou pro meu nome, eu fui para fazer a obra do Senhor. Que benção. Lá eu tive várias experiências lá, muitas experiências. Eu Acredito. aprendi a voltar menos murmurador, Poxa, isso é importante. mais cristão e dando mais valor Isso é às importante. coisas, porque lá Deus me usou pela misericórdia de Deus para curar uma menina lá, Aleluia. através do nome do Senhor. Então, assim, eu pude ver, sabe? Quando a gente chegou lá, os missionários, né? Tinha alguns missionários lá doentes. E o pastor pediu para mim botar a mão nela e orar no nome de Jesus, porque ele acreditava, né? Acreditou que ela seria curada. Aí eu me lembro que quando Jesus chega na casa de sogra de Pedro e ele cura ela de sogra uma de Pedro. enfermidade, a oração que eu fiz foi essa: Senhor, para o teu nome ser glorificado, conforme o Senhor chegou na casa de Pedro e curou a sogra dele, cura essa menina para o teu nome ser glorificado dentro dessa aldeia. E aconteceu. E eu choro muito, né? Não, mas E isso é eu vi a importante. hora que ela levantou, pegou a mãe dela, levou no banheiro, voltou, fez café pra gente, igual o texto conta, que imediatamente que ela A sogra de Pedro levantou. foi curada, ela começou a servir, né? Então, o que a gente pega para nossa vida, eu peguei para minha vida lá aquele dia que todas as vezes que a gente for curado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente pelo Senhor Jesus, a gente também tem que servir. Amém. Então Isso é bacana, é hein? o que o Senhor fez comigo. Então, imediatamente que ele me curou, eu comecei a servir Servir a o ele. reino, para o nome dele ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Entendeu? E, cara, é muito forte isso. E a verdade, nós somos servos.
E Jesus falou o quê para os discípulos? Quer ser o maior no reino? Seja o menorzinho aqui. Sirva. Porque não é ser servido o evangelho. Você veio para servir, nós viemos a servir. E hoje, infelizmente, ocorre uma inversão, né, É. do que é o evangelho. O evangelho é servir a Jesus. E eu achei interessante, Renato, é a parte da oração. É. Não foi uma oração Simples. eloquente, não foi aquela coisa de Não. gritar, de pôr a mão, Mas foi aqui, ó. porque a oração não é que sai da boca, é que sai do coração. As pessoas estão muito ligadas a uma boa oratória até para orar. Não, eu vou orar bonito, vou fazer uma É mecânico, intercessão, né? uma eloquência na oração que vai dar aquele fervor, mas muitas das vezes é o que sai daqui. Muitas vezes não, irmão. A oração é o que sai da alma, é o grito de socorro, né? Sim. E o grito de socorro não é nem para você, mas você entende que aquela menina precisava. Então você orou uma oração simples e viveu o E milagre. eu aprendi a orar com o pastor Nilton. Acredito. Chegou um momento que a gente estava orando quase 1h30. Ele já não estava mais. Ele não estava mais clamando, ele estava conversando com o Espírito Santo. E eu queria abrir meus olhos para mim ver com quem ele estava falando. Mas eu sabia que era o Senhor Jesus. Aí, naquele momento ali, eu falei, Senhor, eu quero orar igual ele ora, assim, simples. Porque Mas o pastor Nilton, ele ora simples. Na Recitando verdade, simples. o evangelho se resume na Sim, simplicidade. É que a gente complica ele. sim. A gente quer fazer coisas absurdas e, cara, Deus ele só quer o coração, a Tremendo. simplicidade. Ele não precisa de plateia, né? Não. Ele quer um coração relacionamento, quebrantado e Um contrito. relacionamento. Isso é o evangelho verdadeiro. Isso aí você é evangelizando, né, meu É irmão? aqui no bairro, aqui na esquina ali. Ah, sim. É, Ali é um lugar que pregando a palavra ali precisa. para as pessoas ali, né? Ali eu ganhei algumas almas para Jesus, né? Eu amo fazer isso. O Senhor me chamou para isso. É Isaías 61 que vai falar, né? Eu fui ungido pelo Espírito do Senhor para pregoar as palavras. Isaías. É Isaías ó, 61, se eu não me engano, né? E levar, né, a palavra de Deus aos cativos. Então eu fui chamado para isso. Eu amo fazer isso. Às vezes eu estou dentro de casa. Me dá uma agonia, rapaz, uma vontade de descer e pregar ali na descida ali Porque o seu evangelho é missionário. Por isso eu falo, tu é um Eu não missionário. consigo, eu não Só consigo. Eu não é não, um eu não consigo missionário. entrar numa padaria sem falar de Jesus. Amém. Eu crio estratégia e oportunidade para falar de Não, eu Jesus. creio muito que isso está concernente ao seu ministério, Uhum. porque tem que ter estratégia. Nos dias de hoje, você não pode sair abordando de qualquer jeito uma pessoa e falando, ó, se você não. Porque querendo ou não, a pessoa leva para o lado Sim, ofensivo. sim. E o evangelho ele não é ofender, ele é amor. Mas Sim. só que a palavra confronta. A gente não vai deixar de pregar o evangelho por ser confrontador. O evangelho de Cristo ele me tira da minha zona de conforto. Se eu preciso renunciar a alguma coisa, apóstolo Paulo fala o quê? Já não viu ver o Cristo viver em mim? Então, o meu eu morreu. O que eu queria, não importa. O que eu quero é o que Cristo tem para mim. Então, quando você vai anunciar o evangelho, ainda mais a público hoje, Sim. hoje é até orientado você, cara, mede as palavras, Uhum. cuidado com o que você vai Eu falar. escuto isso. Mas o evangelho em si, ele é confronto. confronto. Ele é confronto pra gente que tá praticando ali, ministrando, porque inúmeras vezes as pessoas têm aquela ótica de, tipo assim, tá pregando sobre o pecado, mas, cara, muitas vezes aquela mensagem é pra mim. Na verdade, o evangelho, quando a palavra é lançada, ela tem poder ela corta pra Espada de aqui, 2 gumes, né? ela tá cortando primeiro em mim e no povo, e cada um na sua necessidade. Mas ela confronta em todo o tempo. Ela conforta, claro. Eu precisei muito de conforto há uns dias atrás, aí, há um mês atrás, e eu achei conforto na palavra. É em Jesus. Entendeu? Então ela me conforta, mesmo. Diego, você é cristão, você não passa por problema, porque o mundo ele vê isso. Na igreja não pode ter problema. No meio dos cristãos não pode ter problema. Mas tem. Tem problema. São pessoas igual a todo mundo, só que reconhece Jesus como o Salvador da sua vida, mas dentro de uma igreja existe inúmeras pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, que acham diferente a interpretação de algumas ocasiões da Bíblia, mas num todo somos o corpo de Cristo. Então, para os dias de hoje, o que a gente precisa ter é discernimento para entender o que é evangelho e o que não é, e pregar sim o evangelho de Cristo, como Paulo fala para Timóteo: pregues em tempo Fora de tempo. e fora de tempo. Entendeu? E chegaria um momento, né? Isso Que aí. muitas pessoas não iam querer ouvir. Ah, Eu passo isso na rua. Isso Às aí. vezes eu estou levando a palavra de Deus. Pessoas aceitam Cristo, pedem oração. Algumas passam, me xingam, debocham, Pois é, né? Mas a palavra está sendo pregada e é o cumprimento da palavra. isso aí. No fim dos tempos, Apostasia. muitos teria comichões nos ouvidos, fazendo mestre para si mesmo, ouvindo mensagens
egocêntricas, né? Botando o homem em primeiro lugar, É. que parece até que Deus é privilegiado e nos tem como Inteira. servo. Oh, Então, mas a mensagem do Senhor é a cruz. isso. Ele morreu por mim, por você, por todos nós, né, que está ouvindo, né, vendo esse podcast. Ele morreu para que nós pudéssemos estar aqui. Então, o nome Concernente, dele que tem que ser glorificado. concernente a isso aí nos minutos que nos restam, eu queria que você justamente fizesse isso. Deixasse uma mensagem para o público que vai visualizar esse vídeo aí. Mensagem relacionada ao Evangelho de Cristo. Aqui, À vontade. primeiramente, né, eu quero também agradecer a Deus, né, que já estamos caminhando para o fim, mas deixar, conforme o diácono Diego, meu amigo, pediu para deixar uma mensagem, é que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Sim. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver tudo que está escrito aqui acontecendo. Em 2019, nós tivemos a Covid, Sim. onde nós ficamos refém dentro das nossas próprias casas. É a palavra de Deus se cumprindo. Quando a gente olha a palavra de Deus, vou botar como referência Mateus 24, guerra, calamidade, catástrofe, fome, peste, um monte de coisas ruins acontecendo. É a palavra de Deus se cumprindo. O amor de muitos se esfriando. Então, você que se afastou da presença de Deus, você que está pensando em se afastar, não faz isso não. Porque está sujeito o homem morrer somente uma vez. E depois segue-se o juízo. Verdade. Depois da morte, desse plano aqui, terreno, haverá outra vida. É a vida eterna, o que nós acreditamos. E como ministro da palavra de Deus, pela misericórdia do Senhor, eu tenho que falar isso para vocês. Você que se afastou, você que pensa em largar, não faz isso não. Porque se você morrer sem Cristo, você vai ter vida eterna também, mas com tormento eterno. Então, o que você prefere? Passar uma eternidade ao lado de Cristo ou uma eternidade ao lado, né, de Satanás, né, do inimigo, sofrendo na vida eterna, mas de sofrimento? Só para finalizar, eu vi um vídeo recentemente lá nos Estados Unidos, um prisioneiro. Ele estava sendo filmado dentro de uma sala muito curta e ele ficava andando para lá e para cá. Agoniado, eu fiquei pensando, meu Deus, Eu vi esse vídeo. caramba, se ele está agoniado desse jeito dentro dessa cela, imagina no inferno. Lá não vai ter como chamar o nome de Cristo, não vai ter como ser salvo, porque já foi condenado. E ali vai estar em agonia, agonia Eterno. eterna. Então você aí, ó, que reconhece, se você que está aqui ao alcance desse podcast, do Docast, você que reconhece o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor da sua vida, você pode se prostrar aí, né? E se verdadeiramente você clamar ao Senhor, você será salvo. Amém. Que essa mensagem ela possa alcançar muitas pessoas. Você que se encontra no mundo das drogas, igual eu me encontrei na prostituição, na mentira, o Senhor ele pode mudar a sua vida conforme mudou a minha. Glória Que a Deus Deus. abençoe a todos vocês e fique com a paz. A paz que excede todo entendimento, Amém. a paz que nós encontramos em Cristo Jesus e a paz que nós vamos precisar até a volta do Senhor Jesus Cristo, que está Amém. bem próximo. Que bênção, meu irmão. Mais uma vez, gratidão pela sua vida. A todos aí que vão ver esse vídeo, que Deus fale ao coração de vocês, fala ao nosso coração aqui que está aqui gravando, a gente sabe, sente a presença de Deus aqui. Glória a Deus. E aproveitando esse apelo do diácono Renato, até para os afastados, né, diácono? Porque o que mais acontece hoje é pessoas que abandonaram o evangelho. Então, cara, volta para Jesus. Ainda que você fale, Diego, é porque você não sabe o que me fizeram. A pessoa que fez, ou o ser humano, ele está sujeito ao erro, mas Jesus, ele não errou com você. Jesus, ele não errou comigo. Então volta enquanto há tempo, porque Jesus está às portas. E eu tenho certeza que de todas as decepções que você passou na sua vida, nenhuma você vai poder falar assim, Diego, Jesus me decepcionou, não. Pelo contrário, já quando você lembra da passagem do filho pródigo, o filho que sai de casa, o filho que abandona, mas quando ele volta, quem está na porta? O pai esperando. Esse é Jesus. Você saiu, você abandonou, você se ofendeu com alguma coisa, você desistiu do evangelho para pecar, para viver uma vida pecaminosa, e hoje você olha e fala, eu não sou merecedor. Mas eu vou te falar,
Jesus está lá na porta te esperando com os braços abertos. Então volta. Você que vai ver esse vídeo, ou já está vendo esse vídeo, cara, volta. Volta porque é no piscar de olhos. Aquele que está pronto a vir buscar a igreja, ele virá e não tardará. Amém. Então, dito isto, mais uma vez quero agradecer ao diácono Renato por nos proporcionar esse Benção. testemunho lindo, maravilhoso, que além de, como eu disse no começo, é meu amigo, conheço, eu também testemunho pela vida dele, porque Glória a é Deus. benção, homem de Deus. Quero agradecer a direção, quero agradecer a todos os nossos seguidores, agradecer a todos ainda que não nos seguem, mas está ali visualizando nossos vídeos, curtindo, comentando. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E que aqueles que não nos seguem nos dê esse prazer de nos seguir, compartilhar. Como eu falei, isso aqui é uma extensão do evangelho dentro da sua casa. Dentro do celular ali, que você pega no seu conforto da sua casa e você abre ali, vou ver um podcast que fala do Evangelho de Cristo. Esse podcast fala do Evangelho de Cristo. Não estamos aqui para nos promover, mas para que o nome do Senhor Jesus seja promovido, porque Ele é o único digno de honra, glória e louvor. Dito isto, nós encerramos por aqui. Gratidão. Glória. Espero em breve recebê-lo mais uma vez, Aleluia. com mais testemunhos. Eu sei que você terá muitos. Que Deus abençoe a todos e fiquem em paz em nome de Jesus.